nesta aula nós vamos falar sobre money no bolso, é sobre precificação e o poder da escala financeira de um palestrante. E se você escolheu ser um palestrante corporativo, quais são as possibilidades de ganhos financeiros? Primeiro, eu quero te mostrar uma escada que eu sempre mostro na nossa imersão Palcos Milionários. E essa escadinha que eu fiz, só para as pessoas terem noção, que elas sempre me perguntam, Tati, estou começando agora, já posso cobrar? Não posso? Quanto que eu cobro? Tati, já estou mais experiente, quanto que eu cobro? Até onde eu posso chegar? E aí eu fiz uma escada aqui ilustrativa e ó, fazer palestra de graça, isso aqui é só para palestrante amador e muito iniciante, a primeira palestra na vida dele, tá? Uma coisa que eu sempre defendo é, você não precisa fazer muitas palestras de graça antes de começar a cobrar. 2 ou 3 já é o suficiente, já te deu o repertório, já te deu a oportunidade de ter vídeo, foto, acabou, não precisa mais, já comece a cobrar, valorize, até porque você está investindo, você está aqui num grupo de elite, numa mentoria, você está investindo aí no seu conhecimento, então você precisa cobrar também por aquilo que você está pagando para receber, entende? Então assim, palestrante iniciante, olhando aí nessa escada, R$5.000, eu chamei de graduado memorável, porque o mínimo é que você tenha uma palestra memorável para ter condições também de começar a cobrar, tá? Então, se você é um palestrante memorável, já é 5.000. Depois você pode ir aumentando para 7, 15, 20, 30, 50 mil, como eu estou cobrando hoje, ou muito mais. Tem palestrantes que estão cobrando R$85.000. Por exemplo, o pastor Cláudio Duarte, ele comentou comigo que ele já está cobrando R$85.000 a palestra dele, a hora, e ele está recebendo uma média de 200 propostas por mês. Óbvio que ele não tem agenda, óbvio que ele recusa a maior parte dessas palestras, mas ele está com a agenda lotada, cobrando R$85.000 a hora, entendeu? Então, assim, claro que quando a gente junta também os componentes, né, a pessoa vai se tornando ali uma celebridade do mercado, junto com as palestras corporativas, vai dar um boom, uma explosão de resultados, mas é infinito. Tem palestrantes que hoje cobram R$150.000 a hora. E ó, não é palestrante fora da curva não, hein? São palestrantes aí que é totalmente possível para você também. Eu já consigo visualizar você daqui a pouco cobrando 100, R$150.000 a hora de palestras. É óbvio que você precisa ter uma marca forte, a gente vai trabalhar sobre isso, e um produto muito bom, muito forte, desejado, e saber vender. Né? Então são essas principais estruturas aí para te fazer chegar no topo da pirâmide. Mas aqui a gente está falando sobre como vender a palestra. E para quem que a gente vende a palestra? Nós vamos falar mais lá na parte de vendas, mas quando você é um palestrante corporativo, é para empresas em geral, multinacionais, cooperativas, bancos, o Sebrae contrata muitas palestras, então geralmente é neste caminho que os palestrantes corporativos vão. Então, Tati, eu só vou ganhar isso, R$150.000 a hora, por palestra? Não, você pode fechar com uma única empresa contratos milionários, quando você agrega valor. Quando além da sua palestra, você entrega ali uma consultoria, alguns treinamentos, workshop, ou você pode fazer como o Maurício Lousada, que ele vendeu a mesma palestra dele para a mesma empresa 171 vezes. É isso mesmo, a empresa era tão gigante, tão grande, que um dia ele foi palestrar para os líderes, outro dia para os vendedores, outro dia foi para a unidade tal, depois a unidade tal, e dessa forma ele palestrou a mesma palestra para a mesma empresa 171 vezes ao longo do ano. Então isso pode acontecer com você também. Então sim, com um único cliente você pode fechar contratos milionários. Mas tudo aí a gente está falando sobre vender a palestra, a consultoria, o treinamento, o workshop para a empresa, certo? Agora, no palestrante celebridade. Geralmente, o palestrante celebridade, ele pode vender a palestra dele também? Pode. E acontece, tá? Acontece algumas empresas até querer contratar só por ele ser celebridade, só por ele estar bem posicionado na internet, tá? Então acontece muito. Uma pessoa que faz isso direto é o Mário Sérgio Cortella. Ele é bem posicionado na internet, ele é um palestrante celebridade, mas ele também é bem posicionado no presencial, nas empresas, no corporativo, né? Então ele tem muita audiência, muitos seguidores, pode criar já um império de produtos de mentoria, curso online e tal, e ao mesmo tempo
tem ali a presença no corporativo também. Então, no futuro, dá para mesclar os dois, mas tem algumas nuances, algumas particularidades que eu quero também trazer para vocês em breve. Mas em termos de precificação, tá? De quais outras maneiras eu ganhar dinheiro? No corporativo é basicamente isso, vendendo palestras, consultoria, workshop, fechando contratos anuais. Corporativo é basicamente isso. Já com palestrante celebridade, o mais comum é você vender na palestra. Você pode vender a sua palestra também, assim como o corporativo, só que a tendência maior é você fazer os seus próprios eventos ou palestrar em congressos e eventos de outras pessoas. Aí a gente está falando de congressos grandes também, congressos que eu chamo de congresso vitrine. Até compensa você palestrar de graça, porque você vai falar ali para 5.000 pessoas, você vai falar às vezes para 10.000 pessoas e potenciais clientes seus que vão consumir outros produtos. E você desce do palco e você já sai, olha na sua rede social, 2.000 seguidores do nada. Não é do nada, né? É o palco, a vitrine que vai te possibilitar ter tudo isso. Então, um palestrante celebridade, geralmente ele nem cobra a palestra, mas ele cobra na palestra. Seja ao fazer um pitch de vendas, seja ao conquistar mais seguidores e vender na sequência para esses seguidores, tá? E aí eu quero só fazer um parênteses importante aqui. Não é que um palestrante celebridade vai sempre fazer palestra de graça para vender na palestra, não. É porque você pode ser um palestrante celebridade que está começando. Às vezes você é um palestrante de celebridade com 5.000 seguidores, entende? Então, neste caso, vale a pena você fazer umas palestras de graça para você vender outros produtos e serviços. Agora, quando você chegar ali em 1 milhão ou mais de seguidores, até nos congressos eles vão pagar. É muito raro um palestrante de celebridade mesmo, com milhões de seguidores, fazer de graça. É só quando é muito parceiro, quando é muito amigo, ou quando o evento é o auge. Ele quer estar naquele palco, seja pelo networking, seja pela visibilidade, seja pelo volume de pessoas, ele quer estar lá. Aí beleza, ele às vezes vai de graça, vai na parceria. Mas em geral, depois que você já passa aí do 1 milhão de seguidores, é muito comum você ganhar pela palestra e ganhar na palestra a partir de outros produtos e serviços que você vai vender para aquela audiência que está lá. Foi assim, por exemplo, que aconteceu com a Chris Franklin. Eu tive a oportunidade de mentorar a Chris Franklin, ela já era fortíssima no digital, já tinha muitos seguidores, bem posicionada, faturando milhões no digital com a internet. E ela falou, Tati, quero ir para os palcos, quero estar nos eventos presenciais, quero ter performance de palco. E ela me procurou, a gente construiu ali a palestra dela, né? A gente estruturou tudo e ela começou a fazer palestra em grandes eventos. Olha só o que ela comentou comigo. Nossa, nos últimos 2 meses eu estava analisando aqui e as palestras já representaram mais de 500 mil reais no meu faturamento. E eu não estou falando de pitch direto, não, é simplesmente das pessoas que puderam tangibilizar a Chris Franklin no mercado, né? Me vendo num palco ao vivo e tiveram a oportunidade de me conhecer e depois, naturalmente, sem um pitch direto, aplicar ou estar comigo em algum treinamento meu. Então é impressionante e eu acredito que todo empreendedor precisa ter essa visão, né? Essa visão de querer, de aprender sobre estar no palco, porque faz total diferença. Pelo menos para mim está sendo assustadora essa diferença, Tati. Muito obrigada, amo você. E aí a gente percebe o seguinte, que mesmo que a pessoa já seja uma celebridade do digital, o palco ele traz mais autoridade, ele traz mais poder, ele é uma grande vitrine, né? Ele traz muita visibilidade para as pessoas. E é por isso que cada vez mais palestrantes celebridades que já estão conceituados no mercado me procuram para ajudar a estruturar suas palestras e ser mentora. Por exemplo, eu tive a oportunidade de mentorar também a Kátia Damasceno, que agora ela saiu um pouco, saiu não, continua forte no digital, mas ela também está indo para o corporativo. A gente construiu um método dela mais apropriado de como que ela empreendeu a carreira dela e como que alguns desses comportamentos podem ajudar outras empresas a crescerem também na internet. E a gente criou o método Rola. Não vou fazer muito spoiler, porque um dia vocês vão assistir essa palestra dela, mas claro que o método combina com o toque de humor que ela tem. Tati, mas a Kátia chegou para falar de pompoarismo nas empresas? Óbvio que não. Pompoarismo é o posicionamento dela nas redes sociais. Mas para as empresas a gente fez alguns ajustes, algumas adaptações para fazer sentido para a empresa, muito mais vinculado à atitude empreendedora que ela teve e que qualquer pessoa, se tiver,
vai fazer a sua empresa crescer muito mais, tá? Além disso, eu tive a oportunidade de mentorar também a Natália Beauty, empreendedora na área de sobrancelhas, pude ajudar na construção da palestra e mentoria também com a Lívia Brasil, que saiu na Forbes, e temos a Ju Góes, que é ex-BBB, também está fazendo um trabalho belíssimo, e vários outros grandes nomes que hoje já estão muito bem posicionados nas redes sociais, mas perceberam que está em grandes palcos. Isso ia aumentar anos-luz, não só a autoridade, mas até mesmo o networking com grandes empresários e empreendedores de sucesso. É o que eu chamo de ganhos colaterais. Não é só sobre o ganho financeiro. E não é só também sobre o propósito de vida, sobre a transformação que a gente gera na vida de outras pessoas. Aqui a gente está falando sobre questões financeiras, mas o tempo todo eu gosto de pontuar uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, né? O maior resultado que a gente pode ter é de encontrar significado naquilo que a gente faz. Um trabalho que eu, Tati, poderia fazer de graça, que para mim é um trabalho social, um trabalho voluntário, do tamanho que eu amo e da transformação que gera na vida de outras pessoas, mas eu ainda sou paga, eu ainda ganho para fazer algo que é um trabalho social, voluntário, entende? Então, assim, não tem preço você conseguir gerar uma transformação tremenda na vida de outras pessoas, você deixar um legado, né? Você ter uma missão que é muito maior, é fazer algo nesta vida que dure muito mais do que a nossa própria vida e ainda assim conseguir ganhar dinheiro, porque merece, e é sustentável, tá, gente? Eu sei que a gente poderia fazer isso de graça, eu tenho vários alunos que são médicos, eu tenho vários alunos que falam, Tati, dinheiro para mim não é mais problema não. Dinheiro já está resolvido, já ganho bem, tal. Eu estou aqui pelo propósito mesmo, é pela missão, eu quero me profissionalizar mais nessa área, eu quero me destacar, quero ser reconhecido mais nessa área, quero estreitar laços, porque o network, né, o network que é gerado atrás dos palcos, lá no camarim, lá nos bastidores, é um dos networks mais poderosos que existe. E tem muitas pessoas que vêm seduzidas por esses outros ganhos colaterais e tudo isso é motivo de comemoração. Tudo isso é uma grande vitória, sabe? A gente tem que, aqui no Instituto, a gente celebra cada uma dessas vitórias. A gente tem uma aluna, por exemplo, que ela entrou no primeiro ano, ela falou assim, Tati, para mim já valeu, não é nem por questões financeiras, não. Por mim já valeu porque eu não sabia nem quem eu era. Eu me descobri aqui dentro, eu encontrei sentido de viver aqui dentro. Até então, eu só construía muros. Hoje eu consigo construir pontes, sabe? Então, assim, eu quero ressaltar que todos esses ganhos merecem ser valorizados, porque senão a gente fica assim, nossa, né, e o dinheiro? E tem alunos que vai falar, dar depoimento e fala assim, ai, Tati, eu amei todo o crescimento que eu tive, o aprendizado. Ó, ainda não cobrei assim, ou ainda não tô ganhando tanto como fulano de tal, já entra na parte de comparação, né? Que a gente não deve fazer, falei lá na primeira aula. E aí a pessoa fala, não tô ganhando ainda tanto como fulano, ciclano e tal, mas eu tô muito satisfeito, tô muito orgulhoso de mim, do meu crescimento. Falei, é isso mesmo, tem que se orgulhar mesmo. E pare de se comparar, porque não é sobre dinheiro. O dinheiro, ele vem de forma natural, ele vem como consequência de um trabalho realizado com excelência. Mas como nessa aula a gente tá falando de precificação e de todas as possibilidades de ganhos financeiros que vocês podem ter a partir disso, eu me sinto na obrigação de trazer que o palestrante celebridade, ele tem muita escala, muito potencial de crescimento, tá? Uma questão que eu ainda não encontrei tão claramente no corporativo. No corporativo eu posso fazer milhões, tá? No corporativo eu posso ganhar muito. Só que no digital, pela internet, pelo alcance que a gente tem, ele é muito maior, tá? Então, por exemplo, hoje, como que a gente está fazendo para neste ano faturar os 40 milhões? A gente tem eventos que a gente mostra aqui também, é uma das trilhas, vai te ensinar a fazer o seu evento presencial. Nesse evento presencial, em apenas 3 dias, você pode, com 100 pessoas ali, já faturar uns 2 milhões. É bom para você faturar 2 milhões em 3 dias? Ou então, em eventos maiores, como o de vários amigos e mentorandos meus, fizeram um evento e, Tati, em 3 dias faturei 7 milhões. Tati, em 3 dias faturei 10 milhões. Em 3 dias faturar o que muita gente não fatura em um ano inteiro, sabe? Então, esse é o potencial. Quando você é um palestrante, você fala em massa, você leva a sua mensagem em massa para o maior número de pessoas. E isso é um poder gigante. Quanto mais vidas você transforma, quanto mais vidas você muda, mais o dinheiro vem de forma natural para você. Então, no digital, a gente tem um potencial de escala gigante,
que seja pelo online, seja pelos eventos presenciais, você pode ganhar muito. E toda essa estrutura a gente vai passar ao longo das trilhas aqui para você. E para te incentivar nesse crescimento, nós temos as mudanças de níveis aqui dentro, né? E quando o nosso aluno bate 1 milhão, ele já é convidado para ser promovido ali para o nosso grupo de Mastermind, que é o Dinastia. Só que tem um detalhe, viu? Por mais que a gente tenha esses níveis linkados a faturamento, linkado a ganhos financeiros, porque ele é mais fácil de mensurar, ele é mais palpável, né? A gente entende que ele é consequência, mas ele é fácil de mensurar. O detalhe é, a gente comemora com o mesmo afinco os outros resultados. Então, não deixe de compartilhar na nossa comunidade de alunos, até para inspirar, para incentivar outras pessoas sobre cada crescimento, sobre cada virada de chave, sobre cada emoção, sobre, Tati, eu identifiquei meu tema, eu não sabia o tema da minha palestra, eu identifiquei. Tati, eu consegui aqui uma primeira oportunidade para palestrar, mesmo que de graça, num grande palco. Fulano, que era o meu grande sonho, eu era super fã, tal, e tudo isso me permitiu conectar com essa pessoa e ter um network dos bravos, sabe? Então, essa é a ideia, a gente comemorar tudo, mas sim a gente tem uma gamificação aqui, muito pautada em coisas que a gente também consegue mensurar para identificar o avanço, a evolução dia após dia de cada um de vocês. E agora, a nossa missão é, com base em tudo que vocês viram, já traçar aí o seu plano de ataque, plano de guerrilha aí, para quanto que você quer estar faturando, em quanto tempo, e que outros ganhos colaterais, que outros crescimentos você almeja ter aqui, que também não esteja vinculado somente a dinheiro, tá? Cria os seus objetivos, desenhamos uma ferramenta exclusiva para você também nesse sentido, e a gente se vê na nossa próxima aula.